A 30 mil pés de altitude, a fronteira entre a vida e a morte é apenas uma fina camada de alumínio e a fé silenciosa que depositamos na engenharia humana. Mas nesta madrugada sobre o Atlântico Norte, a engenharia parece estar perdendo a batalha contra uma força maior. A escuridão lá fora é brutal, rasgada apenas pelos clarões violentos de uma tempestade elétrica que desafia os radares meteorológicos e a lógica da aviação moderna. O rugido das turbinas do Boeing 737 não é constante. Ele oscila, lutando contra uma gravidade que parece ter ficado mais pesada, enquanto a chuva açoita a fuselagem como se fossem pedras e não água. Na poltrona Forey, Solon Sampaio sente o estômago contrair-se violentamente. Não é apenas enjoo de viagem, é um nó visceral, uma premonição física que desce pela garganta. Ele aperta os dedos em torno da mão de Maria, sua esposa, sentada ao seu lado. A pele dela está gelada contra a palma suada dele. Um contraste térmico que, para a mente científica de Solon, parece prever o frio absoluto que está por vir para toda a humanidade. Ele olha para frente. No banco à frente, seus filhos Lucas e Ana trocam risinhos abafados, animados com os fones de ouvido e a promessa da Disney. Eles estão perdidos na inocência abençoada da infância, alheios ao abismo que se abre sob a civilização. Eles não sabem que o chão sob seus pés ou o ar sob suas asas está prestes a traí-los. Para eles, aquilo é apenas o início das férias. Para Solon, o som das turbinas soa como uma marcha fúnebre. Oficialmente, essa viagem é uma fuga, uma pausa merecida após meses em que Solon viveu enterrado em um bunker de dados, analisando simulações climáticas complexas e gráficos de colapso ambiental que fariam o homem mais cético dobrar os joelhos. Mas ele sabe a verdade, uma verdade que pulsa como um tumor em seu lobo frontal. Não existe escapatória. Não há férias das leis da física nem das verdades geológicas que ele desenterrara. Pela janela oval ele vê as luzes das cidades costeiras cintilarem lá embaixo. Pequenas ilhas de civilização prestes a ser engolidas como velas ao vento por uma escuridão vasta, cravejada de estrelas indiferentes. Solon encosta a testa no vidro frio e fecha os olhos. Em silêncio ele clama pelo nome de Jesus. Ele não pede um milagre para parar a tempestade lá fora, mas pede força para enfrentar a tempestade que está chegando aqui embaixo. O reflexo de seus olhos no acrílico duplo revela um terror primordial que ele luta para esconder da família. A mente de Solon volta obsessivamente aos arquivos criptografados em seu laptop, guardados no compartimento superior acima de sua cabeça. Para o mundo, ele é apenas um geofísico indo a uma conferência, mas ele se sente como um portador do apocalipse. Seus estudos mais recentes, validados secretamente por dados alarmantes do Instituto Geofísico Americano, apontam para o impensável. A Terra está à beira de uma inversão geomagnética total. Isso não é ficção científica barata, nem o delírio de teóricos da conspiração. É matemática pura e brutal. O campo magnético é o escudo invisível que o Criador colocou ao redor deste planeta. É ele que desvia o vento solar, que nos protege da radiação cósmica que de outra forma rasgaria nosso DNA. Mas esse escudo está falhando. Em 2018, a comunidade científica já havia registrado um enfraquecimento global de 9% num período de apenas 150 anos. 9% já era um alerta vermelho, mas os dados que Solon carrega para Nova York são muito piores. O escudo invisível que protegia a biosfera da radiação cósmica estava se dissolvendo. Se o eixo oscilar, pensa Solon, repassando a apresentação mentalmente enquanto o avião sacode, os polos não apenas trocam de lugar, eles colapsam. E quando colapsarem, as simulações projetam o fim. Terremotos de magnitude 9, rasgando placas tectônicas inteiras. Tsunamis de 200 metros de altura varrendo litorais. Um colapso climático instantâneo. Ele olha para Maria, que agora dorme, vencida pelo cansaço. Ele sussurra para o vazio da cabine pressurizada. Aproveite agora, porque o tempo está acabando. O pouso no aeroporto de JFK ocorre às 6h47 da manhã, sob um céu que não promete redenção, apenas julgamento. Quando as portas do terminal se abrem, o ar gélido de Nova York corta a pele exposta de Solon como lâminas invisíveis, um lembrete físico de que o clima do planeta já não é mais o mesmo. Ele caminha pelo saguão, arrastando sua mala e o peso do segredo que carrega. A recepção no local da conferência é um teatro de aparências frágeis. Colegas de profissão, homens e mulheres brilhantes que dedicaram suas vidas a entender a respiração da Terra, o aguardam com sorrisos que não chegam aos olhos. As olheiras profundas em seus rostos denunciam noites insones. Eles são os guardiões de verdades que estão se tornando grandes demais para serem escondidas. Bem-vindo ao epicentro do caos organizado, diz Lars,
um climatologista sueco, cuja ironia ácida é seu único escudo contra o desespero crescente. Solon aperta a mão dele, forçando um sorriso mecânico, mas sua alma não está ali. Sua mente já está no palco, projetando a sentença de morte planetária que ele precisa proferir. Ele não vê o saguão luxuoso. Ele vê gráficos de anomalias gravitacionais e mapas de zonas de subdução que, naquele exato segundo, estão gemendo sob a pressão do núcleo instável. Ele não está ali para o turismo intelectual ou para os apertos de mão da diplomacia acadêmica. Ele está ali em uma missão de misericórdia fútil, tentar salvar o que pudesse ser salvo. Quando a hora chega, o auditório principal se transforma em uma caverna de tensão. A atmosfera é irrespirável. Solon sob Eopa, o projetor de alta definição, lança sombras duras e angulares em seu rosto cansado, transformando-o em um profeta do fim dos tempos diante de uma congregação de incrédulos. Ele não usa meias palavras. A inversão do eixo não é teoria, declara ele, sua voz cortando o burburinho como um bisturi cirúrgico. É um fato histórico, gravado no gelo. Ele clica no passador de slides. A tela gigante atrás dele se ilumina com o pesadelo em vermelho. Dados de núcleos de gelo extraídos das profundezas da Antártica mostram inequivocamente que isso já aconteceu. O último grande evento foi há 780 mil anos, mas o planeta não segue um relógio suíço, ele segue o caos. E o padrão está se repetindo agora. A plateia de cientistas empalidece. Solon amplia a imagem sobre a América do Sul. O campo magnético está enfraquecendo diante de nossos olhos. O satélite Swarm da Agência Espacial Europeia registrou não apenas uma queda, mas um colapso. 24% de perda na intensidade do campo sobre o Atlântico Sul. Isso não é uma flutuação estatística. É o escudo de Deus se partindo. O silêncio que se abate sobre o auditório após a revelação de Solon não é de respeito, é o silêncio do pânico contido. Centenas de mentes brilhantes, homens e mulheres acostumados a resolver equações complexas, encaram os gráficos vermelhos na tela como se estivessem olhando para a própria cova. A física apresentada é irrefutável e cruel. Eles sabem o que significa o colapso dos polos. Significa que o escudo natural da Terra contra a radiação solar vai desaparecer. Estamos falando de tempestades geomagnéticas fritando a rede elétrica global em questão de horas, transformadores explodindo em cada esquina e a civilização moderna sendo arrastada de volta para a Idade da Pedra, mas sem o conhecimento de sobrevivência dos nossos ancestrais. Terremotos em cadeia ativariam todo o anel de fogo do Pacífico simultaneamente. Seria um reset planetário total. Mas o horror, como Solon logo descobriria, tem camadas ainda mais profundas. De repente, o som de uma cadeira sendo arrastada rompe a quietude sepulcral. No meio da plateia, um homem se levanta. É o Dr. Shun, o especialista renomado em dinâmica orbital, conhecido por sua frieza matemática. Mas hoje, ele está trêmulo. Seu rosto está pálido, e seus olhos arregalados de terror não olham para Solon, mas para o teto do auditório como se pudessem ver através do concreto direto para a órbita saturada da Terra e o lixo espacial? Pergunta Shun, a voz falhando, ecoando no sistema de som. Nós cercamos nosso planeta com uma nuvem de destroços. Existem mais dos 128 milhões de detritos orbitando a Terra neste exato momento. A pergunta cai sobre a sala como uma bomba de fragmentação. Solon estreita os olhos e assente sombrio. Ele sabe onde Shun quer chegar. E é um cenário que a maioria dos geólogos ignorou na equação do apocalipse. Shun continua gesticulando freneticamente. A magnetosfera mantém nossa atmosfera estável. Se o campo magnético falhar, a radiação solar vai aquecer as camadas superiores da atmosfera. Ela vai se expandir. O arrasto atmosférico vai mudar drasticamente. Esses 128 milhões de projéteis, parafusos, satélites mortos, estágios de foguetes, perderão a sustentação orbital. A implicação atinge a todos com a força de um soco físico. Eles vão cair. Sussurra Solon no microfone, sua voz grave, ecoando o destino de todos ali. Exatamente, confirma Shun, o pânico agora evidente. Eles vão queimar na atmosfera desprotegida. O céu não será apenas irradiado pelo Sol. Ele se transformará em uma chuva de fogo contínua. Estações espaciais, redes de comunicação, tudo virá abaixo ou explodirá em reações em cadeia orbitais. Não haverá para onde correr, porque o céu estará caindo sobre nossas cabeças. Solon retoma a palavra, sentindo o peso daquelas profecias. Ele adiciona a última peça desse quebra-cabeça catastrófico. E isso sem falar no que está embaixo. Temos 450 bilhões de toneladas de plástico nos oceanos. Quando os tsunamis globais de 200 metros atingirem a terra firme, impulsionados pelos sismos, esse plástico não ficará no mar. Ele
e será lançado sobre o que restar dos continentes. Estamos matando o planeta sistematicamente com nosso lixo no céu e no mar. E agora, enquanto ele agoniza, ele está nos devolvendo tudo. O debate no auditório explode em um caos de vozes. Teorias conflitantes, negações desesperadas. Cientistas gritando fórmulas uns para os outros na tentativa fútil de encontrar uma saída matemática. Mas no fundo, todos ali concordam em um ponto fundamental e aterrorizante. O relógio está correndo. O tempo da humanidade como a conhecemos acabou. O aviso foi dado e o céu está prestes a cobrar a dívida. Enquanto a ciência decreta o fim do mundo em um auditório fechado, a família de Solon enfrenta um perigo muito mais imediato, silencioso e pessoal. Longe dos gráficos dos debates e da proteção teórica da academia, Maria tenta manter a normalidade para os filhos no topo do mundo. Eles estão no observatório do Empire State Building, a 381 metros acima das ruas de Manhattan. A cidade se estende abaixo deles como um tapete de concreto e luz, mas lá em cima, o vento uiva com uma ferocidade incomum. Soa menos como uma corrente de ar e mais como um presságio, um aviso sonoro da atmosfera de que algo está terrivelmente errado. Maria segura Lucas e Ana com força, sentindo uma vulnerabilidade súbita que não tem relação com a altura. "Olha a estátua da liberdade, mãe!" grita Ana, apontando para a silhueta esverdeada lá longe. Maria murmura algo sobre liberdade, mas sua voz treme. Algo está errado. Não é apenas a vertigem. É uma presença, o instinto materno, aquele alarme silencioso e infalível que Deus instalou no coração das mães com Mika, a Sor. A poucos metros de distância, encostado na grade de proteção, está um homem. Ele veste um sobretudo cinza, que parece absorver a pouca luz do dia, tornando-o uma mancha de sombra na paisagem turística. Ele segura um jornal aberto diante do rosto, mas seus olhos não percorrem as manchetes. Eles estão fixos nela, fixos nas crianças. São olhos frios que não piscam, calculistas como os de uma gárgula de pedra que ganhou vida apenas para vigiar. Um arrepio gélido percorre a espinha de Maria. O instinto primitivo de lutar ou fugir dispara em seu cérebro. Esse medo viaja com eles para o sul. 2 dias depois, buscando a promessa de inocência e calor da Flórida, Maria leva as crianças para o Magic Kingdom. Enquanto Solon permanece preso à gravidade de Nova York, a atmosfera no parque deveria ser de pura magia e euforia fabricada. A Space Mountain arranca gritos de excitação genuína de Lucas e Ana. Mas para Maria, o pesadelo continua. O homem do sobretudo reaparece. Primeiro, ela o vê no estacionamento, um vulto cinza, destoando absurdamente entre os carros coloridos e as famílias felizes de férias. Depois ele surge perto do pavilhão do Japão, mantendo sempre aquela distância calculada, sempre em silêncio absoluto. Em um momento de pânico contido, Maria o vê levar a mão à orelha, ajustando um dispositivo prateado, um fone, um transmissor de longa distância reportando a posição deles para alguém. Seu coração dispara, batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. Não é coincidência, ela pensa. O suor frio brotando em suas mãos enquanto puxa os filhos para perto com urgência. Naquela noite, no quarto de hotel, o telefone de Solon toca em Nova York. A voz de Maria é um sussurro trêmulo, carregado de pavor puro. Tem alguém nos seguindo, Solon. Desde Nova York, ele está aqui, em Orlando. O sangue de Solon gela nas veias. A ciência do apocalipse de repente se tornou pessoal. Quem é ele? Solon pergunta, agarrando o telefone. Não sei. Ela sussurra, a respiração irregular. Mas ele me viu olhando para ele. E Solon, ele sorriu. Solon aterrissa em Orlando com o sol da Flórida tentando aquecer um dia que para ele permanece congelado pelo medo. O reencontro com a família no hotel não tem a leveza das férias. É marcado por abraços apertados demais, olhares furtivos para os corredores e sussurros urgentes. O homem do sobretudo, essa sombra sem nome, envenenou o próprio ar que respiram. Mesmo assim, existe uma força inercial na esperança. As crianças, protegidas pela barreira invisível do amor materno, ainda não sentem o peso do céu caindo. Elas imploram pelo Magic Kingdom. E Solon, sabendo que aquelas podem ser as últimas memórias de normalidade que terão, cede. A noite no parque é quente e úmida, saturada pelo cheiro de pipoca e pela melodia incessante de felicidade fabricada. Mas Solon caminha como um condenado, enquanto milhares de rostos ao seu redor brilham com a expectativa do show de encerramento. Ele sente um frio mortal que vem de dentro, da certeza matemática do fim. As luzes do castelo se apagam, a música sobe. E então, o céu explode em cores. Ouro, vermelho e azul pintam a escuridão, arrancando suspiros da multidão.
Mas Solon não vê magia. Onde eles veem beleza, ele vê a física da combustão, ele vê a fragilidade de uma espécie que celebra a luz artificial enquanto ignora que a luz verdadeira, a proteção de Deus e do campo magnético, está se extinguindo. Ele segura a mão de Maria com uma força desesperada, quase dolorosa. Seus olhos não estão no castelo. Eles varrem a massa humana freneticamente, procurando o predador. E então, no meio do caos ordenado da multidão, o tempo parece parar. Ele o vê. O homem do sobretudo não está mais escondido. Ele está parado no fluxo de pessoas, imóvel como uma rocha em um rio corrente. Ele está muito mais perto agora. A luz estroboscópica dos fogos ilumina seu rosto em flashes intermitentes, revelando uma expressão que não é de ameaça, mas de expectativa. Schmidt. Ele olha para Solon como um mestre, olha para um aluno que finalmente entendeu a lição. Nesse instante exato, a realidade se quebra, acima das cabeças de todos, muito acima da trajetória calculada dos fogos de artifício. O céu se rasga, um risco de luz branca e violenta com uma cauda de plasma esverdeado corta a escuridão. Não é um foguete da Disney. O som que se segue não é um estouro festivo, mas um rasgo sônico, um trovão que faz o chão vibrar de forma diferente. A multidão aplaude e grita uau, confundindo o aviso do apocalipse com o entretenimento de alta tecnologia. Mas Solon sabe. Seus olhos de cientista calculam instantaneamente a velocidade de reentrada. Aquilo não é um meteoro, é metal queimando, né? É um satélite morrendo. Exatamente como o Dr. Shun previu, o lixo espacial começou a cair. A atmosfera expandiu, o escudo rompeu. Solon olha para o homem do sobretudo novamente. Schmidt aponta discretamente para o céu e, pela primeira vez, sorri. Não é um sorriso de escárnio, é um sorriso triste, cúmplice, o sorriso de quem diz: agora você acredita. Ele não estava lá para matar a família. Ele estava lá para guiá-los. O tempo das teorias acabou. O tempo da negação acabou. Enquanto a multidão aplaude a própria destruição, Solon puxa Maria e as crianças. O último giro da Terra começou. E a corrida pela sobrevivência não aceita atrasos.